Romanos 11. Então eu pergunto, Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que restou e agora também procuram matar-me. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que é verdadeiramente gratuita e merecida. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido, como dizem as Escrituras. Deus fez cair em profundo sono. Até hoje fechou-lhe os olhos para que não vejam, e tampou-lhe os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi disse: que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os façam pensar que tudo vai bem, que os seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível a todos, para que seu próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhe oferece, imagine como será a maior bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Dirijo-me especialmente a você, gentil. E uma vez que fui designado apóstolo dos gentios, enfatizo isso porque desejo que de algum modo o povo de Israel sinta ciúme e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes das árvores são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira, especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam: esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam
o que poderia acontecer, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não pouparão vocês. Observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhes desobedecem, mas bondoso com vocês, desde que continue a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar a sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore na qual eles fazem parte. Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso não durará apenas até um certo tempo dos gentios se completarem. E assim todo Israel será salvo. Como diz a Escritura, o libertador virá a Sião e afastará Israel da impiedade. Esta é a minha aliança com eles e eu removerei seus pecados. Porque as bênçãos de Deus e o seu chamado não podem jamais ser anulados. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que depois ele possa retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele toda glória para sempre. Amém.